Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar um pouco sobre os anabatistas. É considerado por muitos como a ala radical dos reformadores do cristianismo. Os anabatistas, que querem dizer rebatizadores, eram realmente muito firmes nas suas convicções de voltar às origens da palavra de Deus. Diferente dos demais reformadores, que focaram em retirar as coisas que eles viam que existia na Igreja Católica contra a palavra do Senhor, os anabatistas iam mais além. Eles iam na expressão de que tudo que estava na palavra deveria ser seguido e nada mais. Bom, e eles são chamados de anabatistas ou rebatizadores porque eles batizavam as pessoas novamente, ignorando o batismo que as pessoas tinham recebido quando criança, por acreditarem, diferentemente de outros princípios como de Lutero, que apenas a fé, né, apenas aquilo que a gente crê, eles acreditavam que era necessário também que a pessoa tivesse plena consciência daquilo que ela estava crendo. Então, se nós pudéssemos resumir a defesa dos anabatistas ou a sua filosofia, é a questão de discipulado, de realmente olhar aquilo que está na palavra e seguir o que está principalmente no Novo Testamento, os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos dos apóstolos à risca, ignorando todas as outras coisas criadas pela Igreja Católica. Né? Por isso eles eram considerados essa ala radical e foram perseguidos tanto pela Igreja Católica quanto foram perseguidos pelos demais protestantes, pelos demais reformadores. Isso é bem trágico da gente saber, né? Que cristãos que procuravam seguir a risca que estavam na Bíblia estavam sendo perseguidos tanto por católicos quanto por outros reformadores que a gente considera tanto como Lutero, como Calvino, também perseguiram os anabatistas. Voltando um pouco às origens do termo anabatista, ele foi usado pela primeira vez no ano de 225, durante um concílio onde 87 bispos estavam readmitindo cristãos que durante uma grande perseguição nessa época haviam prestado culto a deuses pagãos. E o Papa da época, Papa Estevão I, não ia de acordo com essa posição, né? Mas isso é para a gente ter uma ideia da origem do termo anabatista, dos rebatizadores. Então, voltando ao movimento anabatista do século XVI, esses integrantes desejavam uma reforma mais radical do que o movimento conduzido por Lutero, Calvino, que ainda aceitavam muitas coisas da Igreja Católica, como o batismo infantil. E eles desejavam que fosse realmente uma volta às origens da palavra, né? Estritamente a palavra, deixando todas as outras coisas que haviam sido criadas pelo movimento cristão católico romano até aquele instante. Citando alguns líderes anabatistas, foram George Blaurock, Conrad Grebel e Felix Manz, né? Esses os líderes aí da ala mais radical. E aí a gente tem, em 21 de janeiro de 1525, a fundação da primeira igreja anabatista, isso em Zurique, na Suíça, né? E eles foram muito perseguidos também na Suíça, mas o movimento se espalhou pelo sul da Alemanha e por diversas áreas da Europa, sendo sempre perseguidos tanto pela Igreja Católica quanto pelos novos movimentos protestantes reformadores. Grande parte dos anabatistas, devido à perseguição, fugiram e se refugiaram no continente norte-americano, dando origem à grande comunidade de igrejas batistas que existe hoje nos Estados Unidos. Mas não só essas igrejas, porque na época da Reforma era difícil se definir quem eram os anabatistas, porque tanto por católicos romanos quanto por protestantes, qualquer movimento que não seguia uma das linhas conduzidas por eles e que rebatizavam adultos eram considerados anabatistas, né? Mas existiam várias linhas, então é difícil a gente conseguir definir um único ponto central do movimento anabatista na época da Reforma. Um dos pilares, né, fundamentais dos
dos anabatistas é da alegria de servir a Cristo, né? E da paz que só Ele pode dar e que ninguém pode tirar, independente das circunstâncias, das situações. Isso está muito claro, né? E foi falado pelo nosso Senhor Jesus Cristo lá em João 16, 22 e no 33, que diz assim: e a vossa alegria ninguém tirará, né? E para que em mim tenhais paz, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então essa é a experiência prazerosa de estar em Cristo que os anabatistas defendiam, né? E que também não era muito aceita pelos protestantes da época. Os anabatistas realmente afirmavam que a fé é um dom de Deus e que o conhecer a Deus e aceitá-lo de todo o coração, esse sim era o verdadeiro ato de confissão e adoração que trazia a pessoa até a Deus. E na minha pesquisa eu achei muito interessante que muitos estudiosos colocam que os anabatistas fizeram o que os grandes reformadores deveriam ter feito, né? Que eles se voltam realmente aos fundamentos da palavra, né? Um texto muito interessante de um desses estudiosos diz assim: os verdadeiros fundamentos da Santa Palavra, ou seja, a poderosa fé que opera por meio do amor, a nova vida penitente, a obediência a Deus e a Cristo e as verdadeiras ordenanças evangélicas do batismo, a ceia do Senhor e a disciplina da maneira como o próprio Jesus Cristo as instruiu e as mandou aos apóstolos, isso sim era que os anabatistas ensinavam e praticavam. E aí ele resume analisar a verdadeira igreja que os anabatistas acreditavam era resumida em 4 pontos. Uma igreja de discípulos que obedeciam ao Senhor, uma igreja de profetas e missionários que testemunhavam a todos os homens, uma igreja disciplinada, santa e pura, e uma igreja que não é resistente, que leva a cruz e é sofrida. Acho que a gente se identifica com bastante dessas coisas, mas a gente precisa se esforçar bastante para viver, né? Obrigado por ter assistido o vídeo, espero que seja útil para o nosso aprendizado e que Deus continue nos abençoando. Amém.